Bom, então, dando início à explicação do P9 e ICT, né? Eu me chamo Maria Eduarda, prazer. Eu fui orientanda do professor José Carlos de Santos e o tema que nós pegamos ali, que nós ficamos responsáveis, foi a memória de disputa do governo Alfredo Stroessner, das perspectivas dos bibliográficos paraguaios. Então, quando eu disse sobre esses bibliográficos paraguaios, eu quis dizer que eu quis pegar a maior parte, né, se não todos, os autores paraguaios, né, quis priorizar esses autores. Então, o governo Stroessner, para dar uma contextualização para vocês durante o trabalho. Devido às circunstâncias históricas passadas, né, do contexto ali que estava o Paraguai, então tinha muita estabilidade política, não tinha uma coisa certa, não tinha alguma coisa concreta. Então, quando o Stroessner vai para o poder, a população acaba com essa estabilidade por um tempo, durante o tempo de vigência dele, que foi de 30 a 40 anos ali aproximadamente. Então, a parte da população vê ele como um salvador da pátria, como uma figura salvadora, por conta dessa estabilidade política que ele trouxe, né? Por conta da ditadura. Então, a pesquisa baseou-se em utilizar obras literárias e artigos, a compreensão entre os autores e entre o espaço e tempo da produção documental. Os materiais e métodos usados, então a pesquisa se baseou nesses bibliográficos dos autores paraguaios, como eu disse, eu quis priorizar esses autores, né? Que durante a pesquisa foi dito que era para priorizar, então eu quis priorizar. Então, essa proposta visou recuperar fontes escritas sobre a memória historiográfica do governo de Alfredo Stroessner, né? Quais são as memórias que ficaram e tudo mais. Os escritos selecionados cederam-se a partir dos termos que se destacam durante a pesquisa. Então, durante toda a minha pesquisa, quando eu quis pesquisar sobre obras e tudo mais, sobre artigos, eu quis pegar temas ali de artigos que tivessem, aliás, que tivessem essas palavras-chave, né? Que foi memória, militarismo, Paraguai e governo Stroessner. Então, a busca dos materiais foram dos anos 1912 até 1996. Então, teve o objetivo de descrever o tipo de memória que foi produzida e conservada durante esse acervo, nesse estado de acervo, né? Foram analisadas 6 obras durante esse processo de vigência da Bolsa. Os resultados e discussões. Então, procurou apontar os aspectos de memória e de esquecimento, né, o autor Pollack. E o que foi lembrado, quando diz o esquecimento durante esse tempo, às vezes não quis dizer diretamente sobre esquecer para apagar a memória, não sobre isso, mas o que deve ser esquecido por motivos da população, entende? Do que a população quer esquecer sobre isso, que ela não quer relembrar sobre esse momento. O local de fala, tempo e espaço, e cocriação narrativa, que é da Luiz Stein e Guatán. A tríplice fronteira, né, o Brasil, Paraguai e Argentina, e sua multiculturalidade, do Curry de Rosso. A análise bibliográfica permitiu discutir a historiografia como uma arte narrativa, do Legoff. E sua perspectiva política enquanto a recriação e local em defesa da sua memória e militarismo paraguaio. Então, os arquivos da Liberdade das Letras dos seus autores se destacam entre o imaginário político e envolvem uma tríplice fronteira de modos como aceitar sua memória histórica. Então, de que forma que pode ser aceita essa memória? O que precisa ser feito, né? O militarismo é ainda um tema recorrente, né? Nós vemos bastante discussão, bastante lembranças, bastante até homenagens, né? Nós vemos. Então, entre diversas mídias, como cinematográfica, escrita, nas obras historiográficas. E tomando partido da defesa ou contra, né? Rituais de disputa. Então, as conclusões ali feitas preservar, quer dizer, manter essa memória selecionada. Não somente os arquivos, né? A escrita da história, a circulação de obras, a distribuição de espaço social político são instrumentos de defesa ou esquecimento de memórias recentes. Então, o que a população quis ali naquele momento selecionar como memória? O que ela quis preservar como memória? Quais são os instrumentos de defesa, o esquecimento disso, né? Das memórias recentes que nós temos. Em 12 meses, então, conseguimos leitura de fechamento de apenas 6 obras. Há muito que ser lido, realmente, conhecido, mas essas preliminarmente permitem apontar uma memória única. Que não é uma memória única, aliás, né? Quando a gente trata de população de uma sociedade, nós não temos uma só opinião, né? Nós temos diversas opiniões que nós podemos discutir, que podemos tomar conta. Então, é isso que nós queremos passar durante esse artigo, né?
que não tem só uma memória, que nós temos várias memórias e é isso. Então, os autores defenderam regimes totalitários em função de defesa de uma identidade nacional inexistente. A disputa estabelecida entre as monarquias espanholas e portuguesas estabeleceram os principais motivos de conflitos com os demais países latinos, como a Bolívia, a Argentina e Brasil. Por fim, eu gostaria de agradecer a CNPq pela concessão da bolsa, né, que foi meu primeiro momento, meu primeiro contato com a iniciação científica. Eu estou no terceiro ano da faculdade, agora no último ano, mas quando eu iniciei estava no terceiro ano. E foi de grande, assim, não sabia como escrever um texto, não sabia, assim, isso eu tenho que agradecer muito ao meu orientador, José Carlos, pela ajuda, porque ele foi muito paciente durante esse tempo. Ele me ensinou bastante, teve bastante compreensão. Houvemos muitas trocas de aprendizado, porque eu aprendi bastante também com a ajuda dele durante a elaboração do projeto. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar um pouco do que eu aprendi. Claro que não é 100%, né? Mas e pretendo continuar também.